Fala aí pessoal, Trader na Real aqui na área com vocês, voltando. Hoje eu venho trazer um conteúdo básico porque eu percebi que muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento aqui na internet e eu vejo muitos comentários sobre isso. É o básico do básico do básico. Ontem eu até indiquei para alguém começar a estudar sobre suportes e resistências. Tá, mas qual é o básico? Eu vou tentar ser o mais resumido possível aqui. Como que eu defino um suporte e uma resistência? Aqui, ó. Foi aonde o preço não conseguiu passar. O preço não conseguiu passar aqui no dia 14, então formou-se uma região de resistência ao preço. Aqui posso considerar como uma zona de suporte também. Lembrando que é sempre uma zona, um pouco a mais, um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, mas a gente traça por uma linha aqui. Aqui eu já tenho duas linhas traçadas de suportes e resistências, mas mais a VWAP também, que essa minha linha azul aqui, ó, ela também é considerada um suporte e uma resistência. A VWAP é a média lá ponderada dos preços num determinado período, esse aqui é mensal, então ela me traz essa informação também, porque eu sei que os grandes operadores se baseiam nas VWAPs. Também os algoritmos utilizam VWAPs para calcular se o preço está muito caro ou se está muito barato, fora outras questões aí que não vem ao caso agora, tá? Mas então, aí o que acontece? Nós temos a definição de um suporte quando o preço vem caindo, esbarra e volta, e nós temos uma resistência quando o preço está subindo, ele esbarra e desce. Por que é importante eu saber isso de outros dias? Porque tem players, tem grandes operadores posicionados nesses suportes e nessas resistências, tá? Então, já sabendo disso, tenho aqui marcado um suporte barra uma resistência, um suporte barra uma resistência. E eu vou operar levando em conta toda essa questão desses suportes e dessas resistências. Beleza, mas o mercado ele é obrigado a respeitar os suportes e as resistências que a gente marca? Claro que não, não tenha dúvida disso. Eu marquei apenas dois aqui, eu poderia marcar mais, mas para ser mais sucinto e mais simples, eu quero trazer essa informação para vocês. Então deixa eu dar uma ampliada aqui agora. Eu estou em 5 minutos no mini dólar. Qual é a importância de eu saber a força desse suporte, dessa resistência? Então aqui, ó, VWAP mensal. Aqui a gente observa que o preço tentou subir, ficou brigando aqui 15 minutinhos, mais ou menos, até ele conseguir romper. E quando que ele conseguiu fazer essa ruptura dessa resistência, dessa VWAP mensal? Quando você pode ver aqui que o saldo agressor, ou seja, a agressão estava mais forte de compradores. O que é a agressão? A agressão é o negócio sendo realizado, é a compra ou a venda casada sendo realizada. Tem muita gente comprando, ele vai me representar com essas barrinhas aqui, todas verdes, essas aqui, ó. Significa que teve muita gente comprando. Se tem muita gente comprando, a lógica de mercado me diz que o preço vai subir. Ou seja, essa região de resistência aqui, ela estava sendo forçada e ela conseguiu ser rompida quando entrou volume financeiro, que é o dinheiro. O dinheiro é um dos pilares fundamentais para você identificar o rompimento. Por quê? Sem dinheiro não há rompimento, não há posição que se perpetue, porque é o dinheiro que fortalece a posição. Ou seja, quanto mais milhões, bilhões estiverem sendo injetados naquela posição, e quanto mais agressão a favor, por exemplo, na compra desse caso, estiver sendo colocada, mais fácil vai ser esse rompimento. E mais certo será esse rompimento. Aí que a gente observa de novo, ele tocou numa região de resistência, ele ficou brigando aqui mais uns 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, depois ele conseguiu romper de novo. Quando ele rompeu, ele foi parar lá em cima, deu um falso rompimento que eu acompanhei aqui, que ele foi em um candle no finalzinho e já voltou no outro, buscando a região de suporte, e daqui para frente ele ficou todo lateral, enrolado, preso. Quem estava em posições aqui ficou um bom tempo esperando, tá? Mas então, básico do básico, aprenda a definir suas regiões de suporte e resistência. Quanto menor o tempo gráfico, mais regiões você vai enxergar. Aqui dá para enxergar como uma região de suporte também, ó. Marquei aqui. E você pode observar
que elas tendem, probabilidade, tá, a ser respeitada. Suportou o preço aqui, suportou o preço aqui. Quando foi rompido, ele resistiu ao preço aqui e suportou essa outra aqui, ó, suportou por 3 vezes, por 4 vezes, até que foi rompido. Quando voltou, resistência de novo. Tá entendendo esse básico que toda pessoa que quer fazer, não só day trade, mas qualquer operação no mercado, ela tem que saber? Isso aqui é tão básico e eu vejo tantas pessoas que não te ensinam isso e não passam isso dessa forma. Então, resumidamente aqui, nós temos suportes e resistências, que pode ser uma VWAP, uma Prior Coach, que é uma linha d'água, ou um preço de ajuste, que é a Prior Coach ajuste aqui. Pode ser um suporte que eu identifiquei, pode ser, de repente, uma média, por exemplo. Essa média que eu utilizo aqui é a média exponencial de 9, que eu utilizo para a condução dos trades, das minhas posições, porque eu consigo ter uma noção se ele vai fazer um pullback ou não. E com base nisso, a minha regra de coloração, ela deixa pegar uma tendência maior, porque ela consegue identificar esses possíveis toques, essas possíveis tendências dentro de uma probabilidade, lembrando sempre, deixando bem claro que nada é absoluto. E quanto maior você colocar o tempo gráfico, você consegue perceber melhor isso. Olha essas regiões, essas 3 linhas que nós marcamos aqui como suporte e resistência, a gente pode observar aqui que elas realmente, de fato, foram regiões aonde o preço ficou bem brigado. Por que ele ficou brigado? Eu tenho que ficar preocupado em decorar se teve um ombro, cabeça, ombro, joelho, pé, uma xícara, um pires, um topo duplo, um porco assado, sei lá o que o pessoal inventa de nome. Não, eu tenho que entender. E aqui, quando você olhar, aprender a olhar o Times and Trades, por exemplo, que é uma ferramenta do Tape Reading, você vai observar que a UBS estava comprando muito forte, muito forte. Ela sozinha hoje, praticamente, levou esse preço até em cima. Foi basicamente UBS, BTG, e eu não me recordo se foi a JP Morgan. Na outra ponta vendedora, a gente tinha XP, tínhamos Ideal, C6, e eu não me lembro qual era a outra. Mas enfim, isso aí já é um outro conteúdo, já é um outro tema mais aprofundado. Vamos focar no básico aqui de novo. Tracei essas linhas de suporte e resistência. Eu posso até procurar mais aqui só para vocês terem um entendimento. Aqui também se tornou uma região de suporte, ó, que era uma região de suporte aqui, que foi uma região de suporte aqui, foi uma região de suporte aqui, foi aqui também e está sendo aqui de novo. E aqui ela foi uma resistência. Consegue identificar como o básico funciona muito bem? Basta a gente saber utilizar? E aqui eu tenho as confirmações. Ele tocou exatamente aqui nessa região de resistência. Começou a entrar agressão de venda. Olha o tamanho dessa barra de agressão de venda. Com um volume financeiro alto, não há quem segure a queda desse ativo, a queda desse preço. Da mesma forma, eu tenho na posição contrária. Começou a entrar uma UBS da vida, comprando. Ele vai pegar uma resistência dessa, se a gente colocar em 5 minutos, deixa eu jogar para 5 minutos aqui, você vai ver que ele ficou brigando ali uns 15 minutos. Cadê aqui? Deixa eu apagar isso tudo. Ok, ele ficou brigando aqui uns 15 minutos. Que horas que ele definiu? A hora que começou a entrar mais saldo de compradores. E aqui ele deu um salto dos compradores e foi a hora que ele saiu rompendo. Foi pegando, fez uma voltinha porque brigou nessa resistência de novo, continuou a subida. Pronto. Não tem tanto segredo. Não é algo tão fácil, mas também não é algo tão complicado. É perfeitamente viável que você entenda isso daqui e comece a operar. E uma dica, se eu puder te dar, comece a treinar somente suportes e resistências. Comece a avaliar isso e busque mais informações sobre o volume financeiro, que é isso aqui, e o histograma de agressão. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, não. Esse volume financeiro aqui é um volume financeiro que eu mesmo programei, eu mesmo desenvolvi,
Mas ele é exatamente o volume financeiro, só que com algumas colorações diferentes aqui para eu identificar alguns pontos de observação que são meus, que o pessoal que já fez o meu curso aí sabe como eu utilizo o volume, o histograma para confirmar os rompimentos, tanto de suporte, de resistência ou de algum ponto específico que eu queira, ou para seguir a tendência, ou para tentar buscar a tendência e dar continuidade na tendência, beleza? Um assunto bacana hoje aqui, ó. Hoje eu busquei 6 pontos. Eu fiz 6 pontos, fiz mais uma entrada, acabei perdendo 3 pontos, fiquei com 3 pontos. Somente 3 pontos. Você fala, poxa, 3 pontinhos só. Hoje eu vi um comentário de um rapaz aqui, que ele falou que busca 2 pontos ao dia no dólar. E se você buscar 2 pontos ao dia no mini dólar durante um mês, você não vai ter nenhum rendimento no mundo que vai te pagar proporcionalmente igual. Você começou com R$1.000 ali e você buscar 10, 20 reais todo dia, você pode pegar seu dinheiro e colocar onde você quiser, que você não vai ter esse retorno. E você está correndo pouco risco. Você tem pouco dinheiro, utilize o day trade dessa forma, buscando 20, 30 reais, 40 reais, 50 reais por dia. Se pegar um dia bom, tira 100 reais, porque vai ter um dia ruim que você vai perder 50, 60. Então, para fazer no final do mês ali, você conseguir tirar de 40 a 50 reais por mês e você vai ter iniciado com R$1.000, por exemplo, e no final do mês, de repente, você consiga terminar com 1.300, 1.250, 1.400, 1.500, dependendo da sua performance. E se você render aí 15% ao mês, que daria 150 reais, é um rendimento excepcional que você não vai ter em nenhum outro lugar com esses mesmos R$1.000, tá bom? Então começa a se ligar nisso, sai dessa ilusão de ficar milionário, sai dessa ilusão de ficar rico. Quem não assistiu o vídeo passado, assiste lá, que tem dicas fundamentais antes disso aqui que você precisa saber, que é o gerenciamento de risco, controle de perdas, e é isso aí. Deixe suas mensagens, eu tento responder todas as mensagens, tanto aqui como no e-mail lá, tradernarealoficial@gmail.com, e paciência se eu demorar para responder, beleza? Valeu, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.